Meu nome é Dot Wilson e, aos 32 anos, nunca imaginei que seria banida do jantar de ação de graças da minha família. Mas quando minha irmã mais nova, Vanessa, anunciou que traria seu novo namorado de uma família rica, de repente me tornei constrangedora demais para ter por perto. O que minha família não sabia era que eu havia construído uma empresa de tecnologia multimilionária do zero. 2 meses depois, quando Vanessa se candidatou a uma vaga em uma empresa de prestígio, ela jamais imaginou que seria apresentada a CEO, eu. A expressão em seu rosto ao descobrir quem assinava seus possíveis contra-cheques não teve preço. Se você já foi a decepção da família, sabe exatamente como esse momento foi doce. Antes de eu me aprofundar nessa história maluca, conte-me de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se se você já lidou com um familiar que simplesmente não viu seu valor até que outra pessoa fizesse. Cresci em um bairro de classe média nos arredores de Chicago, onde meu pai trabalhava como corretor de seguros e minha mãe era professora primária. Tínhamos uma vida confortável, mas não rica, morando em uma casa de 3 quartos com um pequeno quintal onde fazíamos churrascos no verão. Nossa família era tradicional em todos os sentidos da palavra, com expectativas claras sobre o que significava sucesso, especialmente para as filhas. Meu interesse por tecnologia começou cedo, por volta dos 12 anos, quando eu passava horas desmontando e remontando computadores antigos que os vizinhos estavam jogando fora. Eu os consertava e vendia para os colegas, abrindo meu primeiro pequeno negócio antes mesmo de entrar no ensino médio. Enquanto outras crianças iam ao shopping, eu aprendi a programação em livros da biblioteca e cursos online gratuitos. Meu quarto parecia mais uma oficina do que um quarto de menina, com placas de circuito e peças de computador cuidadosamente organizadas em prateleiras que meu pai, relutantemente, me ajudou a instalar. Meus pais nunca entenderam essa paixão. Computadores são para meninos, dizia meu pai sempre que me encontrava debruçada sobre uma placa-mãe. Você deveria se concentrar em atividades que a ajudem a encontrar um bom marido algum dia. Minha mãe concordava com a cabeça, mas às vezes, quando ele saía da sala, ela me dava um sorrisinho que eu interpretava como apoio secreto. A faculdade foi uma luta financeira. Ao contrário da minha irmã, que mais tarde receberia apoio financeiro integral, eu tinha 3 empregos de meio período, mantendo uma carga horária completa de ciência da computação. Eu era barista pela manhã, assistente de biblioteca à tarde, nos fins de semana, prestava suporte técnico para empresas locais. Dormir era um luxo, mas me formei com honras e dívida estudantil mínima, algo de que me orgulhava imensamente. Minha irmã mais nova, Vanessa, 6 anos mais nova que eu, não poderia ter sido mais diferente. Enquanto eu era prática e focada, Vanessa era sociável e charmosa. Ela tinha o sorriso carismático do meu pai e a beleza clássica da minha mãe, uma combinação que parecia abrir portas para ela sem esforço. Enquanto eu usava jeans e sapatos práticos, Vanessa estava sempre impecavelmente vestida, seguindo as últimas tendências da moda, com a maquiagem impecável, mesmo para uma ida rápida ao supermercado. O contraste na forma como nossos pais nos tratavam era sutil no início, mas se tornou mais evidente à medida que crescemos. Quando entrei na lista do reitor, meu pai assentiu e disse: "Que legal, Dorothy." Ele nunca me chamava de Dot, meu nome preferido. Quando Vanessa tirava nota B, havia jantares de comemoração e telefonemas orgulhosos para parentes. "Ela é tão completa", explicava meu pai. "Sabe conciliar os estudos com a vida social." O que ele realmente queria dizer era que Vanessa entendia e abraçava seu papel como mulher em sua visão de mundo tradicional. Ela namorava os garotos certos, das famílias certas. Ela estudava comunicação e marketing, matérias que meu pai considerava apropriadamente femininas. Ela ria das piadas dele e nunca questionava suas opiniões no jantar, ao contrário de mim, que não conseguia evitar debater política, tendências tecnológicas e notícias de negócios. Minha mãe, Ellen Wilson, era uma mulher gentil que havia renunciado às suas próprias ambições há muito tempo. Ela queria se tornar diretora de escola, mas recuou para priorizar a família quando meu pai deixou claro que esperava uma refeição caseira todas as noites e alguém para cuidar da casa. De vez em quando, ela sussurrava palavras de incentivo para mim, mas nunca na frente do meu pai. "Você é tão inteligente, Dot", dizia ela enquanto lavávamos a louça juntas, "mas talvez tente ser um pouco mais gentil com o seu pai." Eu sabia que ela tinha boas intenções, mas seu conselho para diminuir minha intensidade nunca me convenceu. Os eventos familiares em que os envergonhei começaram quando eu tinha pouco mais de 20 anos.
Houve o almoço de Páscoa em que falei animadamente sobre um novo protocolo de criptografia que estava desenvolvendo, e meu pai me interrompeu no meio da frase para perguntar a uma prima sobre seus planos de casamento. Houve o churrasco de 4 de julho, onde um amigo da família perguntou sobre meu trabalho, genuinamente interessado, apenas para meu pai distraí-lo, resmungando algo sobre eu estar entediando todo mundo com jargões técnicos. Depois, houve o jantar do meu 25º aniversário, onde anunciei que estava abrindo minha própria empresa, e meu pai riu, perguntando se eu venderia artesanato online como outras garotas com negócios de hobby. Cada exclusão me magoava, mas eu me aprofundava ainda mais no meu trabalho, usando a rejeição deles como combustível. A ValueGuard, minha empresa de segurança de dados, começou no meu pequeno apartamento, apenas eu e um desenvolvedor em meio período. Criamos uma nova abordagem para proteger dados confidenciais que empresas maiores haviam ignorado, com foco em padrões comportamentais em vez de apenas nas barreiras de segurança tradicionais. 3 anos de jornadas de 18 horas, jantares de lame e reinvestimento de cada centavo do lucro resultaram em um avanço que chamou a atenção de grandes instituições financeiras. Quando completei 30 anos, a ValueGuard tinha 60 funcionários e havia firmado contratos com 5 dos maiores bancos do país. Mudei-me do meu apartamento-estúdio para uma cobertura no centro de Chicago. Eu dirigia um carro elétrico modesto, porém novo. Finalmente comecei a me pagar um salário de verdade, embora a maior parte da minha riqueza continuasse atrelada à empresa. Durante aqueles anos de crescimento, meus pais nunca visitaram meu escritório. Meu pai nunca me perguntou sobre o negócio sem um tom de desdém. E Vanessa nunca demonstrou interesse genuíno pelo meu sucesso. Em vez disso, as reuniões familiares continuaram a girar em torno das conquistas de Vanessa, que consistiam principalmente em namorar homens cada vez mais ricos e conseguir empregos em marketing por meio de seus contatos. Quando ela foi contratada por uma empresa de cosméticos onde trabalhava a irmã do namorado, meus pais organizaram um jantar comemorativo. Quando consegui um contrato milionário que salvou minha empresa durante os primeiros meses da pandemia, minha mãe me mandou uma mensagem: "Que legal, querida." Apesar de tudo isso, uma parte desesperada de mim ainda ansiava pela aprovação deles. Eu ainda aparecia em aniversários e feriados, levando presentes caros e engolindo meu orgulho. Eu ainda ligava para minha mãe semanalmente, embora nossas conversas raramente fossem além de fofocas sobre o clima e a vizinhança. Eu ainda tentava encontrar um ponto em comum com meu pai, perguntando sobre seu jogo de golfe e o setor de seguros, assuntos que me entediavam profundamente, mas pareciam derreter temporariamente seu gelo perpétuo em relação a mim. Esse foi o pano de fundo do incidente do Dia de Ação de Graças. Eu tinha acabado de fechar um contrato com o governo que colocaria a ValueGuard em condições de abrir o capital em 2 anos. Fui destaque em um artigo pequeno, mas significativo, no Chicago Business Journal. Pela primeira vez, pensei que tinha algo que meu pai não poderia ignorar, uma conquista tão substancial que até ele teria que reconhecer meu sucesso. Eu estava enganado. 2 semanas antes do Dia de Ação de Graças, eu estava no meu escritório revisando as projeções trimestrais quando meu telefone tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela, e eu atendi com mais entusiasmo do que nossas ligações típicas justificavam. Talvez ela tivesse visto o artigo. Talvez, finalmente, houvesse algum reconhecimento. "Oi, mãe. Como você está?", perguntei, virando-me de costas para o computador para lhe dar toda a minha atenção. "Ah, Dot, estou bem." "Muito bem", respondeu ela, com a voz carregada daquela leve hesitação que eu aprenderá a reconhecer ao longo dos anos. Algo estava por vir. "Está tudo bem?" "O papai está bem?", perguntei imediatamente, preocupada. "Sim, sim, todos estão bem. É que..." Ela fez uma pausa, e ouvi a voz rouca do meu pai ao fundo, embora não conseguisse entender as palavras. Depois, o som arrastado do telefone trocando de mãos. Dorothy, a voz severa do meu pai substituiu a da minha mãe. Ele nunca se deixava levar por conversas difíceis. "Sobre o Dia de Ação de Graças na semana que vem, achamos que seria melhor você pular este ano." As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu nunca havia perdido um dia de ação de graças em família, nem mesmo durante os anos da startup, quando mal conseguia pagar a passagem de volta para casa. "O quê? Por quê?", consegui perguntar, com a voz mais grave do que eu gostaria. "Vanessa vai trazer o novo namorado dela, Bradley Hamilton", explicou ele, enfatizando o sobrenome como se eu o reconhecesse.
A família dele é dona do Hamilton Financial Group. Isso é muito importante. Agarrei meu celular com mais força. E eu impediria que as coisas corressem bem? Como, exatamente? Meu pai suspirou, o som que eu ouvirá inúmeras vezes quando criança, sempre que ele me considerava difícil. Dorothy, você sabe como é toda essa conversa de negócios, esses termos técnicos que ninguém entende. Bradley vem de uma família muito tradicional, com valores claros. Não queremos dar uma impressão errada. A impressão errada, repeti. Você quer dizer a impressão de que sua filha mais velha é uma empresária de sucesso? Não seja dramática, disse-lhe rispidamente. Você sabe exatamente o que quero dizer. Sua aparência é sempre tão severa, esses terninhos e sapatos práticos. Seu jeito de falar, tão direto, desafiando a todos. Um jovem como Bradley, de uma família como a dele, espera certas coisas das mulheres. Vanessa entende isso. Você nunca entendeu. A honestidade brutal me deixou em silêncio. Meu pai sempre insinuara essas coisas, expressava sua desaprovação em termos vagos, mas nunca as expressara tão claramente. Eu estava trabalhando 16 horas por dia para fechar o maior negócio da minha carreira, e minha recompensa foi ouvir que minha existência poderia comprometer as chances da minha irmã com um namorado rico. Entendo, disse finalmente, esforçando-me para manter a voz calma. Então, meu convite está revogado porque posso não apresentar a feminilidade da maneira que Bradley Hamilton espera. Agora você está distorcendo as minhas palavras, disse meu pai, com o tom endurecendo. É exatamente isso que eu quero dizer. Você sempre tem que fazer de tudo uma declaração. Nem tudo é uma luta pelos direitos das mulheres, Dorothy. Às vezes, a família vem em primeiro lugar, e agora, Vanessa precisa do nosso apoio para causar uma boa impressão. A insinuação de que meu futuro não era estável, apesar do sucesso da minha empresa, me doeu profundamente. Eu queria retrucar que meu patrimônio líquido provavelmente excedia o fundo fiduciário de Bradley Hamilton, mas algo me impediu. Uma vida inteira buscando aprovação me condicionou a engolir tais respostas. Tudo bem, eu disse finalmente. Gostaria que você tivesse me avisado com mais antecedência antes de eu pedir o vinho que estava trazendo, mas eu entendo. Ótimo, respondeu meu pai, parecendo genuinamente aliviado. Sua mãe liga depois do feriado. Ele desligou sem se despedir, um fim típico para nossas conversas cada vez mais raras. Menos de 1 hora depois, Vanessa ligou. Deixei cair na caixa postal, sem me sentir à vontade para falar com ela educadamente, mas ela insistiu com as mensagens até que finalmente atendi sua terceira ligação. Meu Deus, Dot, acabei de saber, ela disse imediatamente, com a voz transbordando uma compaixão falsa. Estou me sentindo péssima com o dia de ação de graças. Você acha? Perguntei secamente. Claro, ela respondeu. Eu disse ao papai que não era necessário, mas você sabe como ele é. Ele está tão animado com a vinda do Bradley. Você sabia que a família dele tem uma casa de veraneio nos Hamptons e uma de inverno em Aspen? Fechei os olhos e contei silenciosamente até 10 parabéns. Ele parece muito rico em imóveis. Vanessa não percebeu ou ignorou meu sarcasmo. Ele é incrível, Dot, Harvard Business School, conectado com todos que importam em Chicago. Papai disse que isso pode ser o fim para mim. Fico feliz por você, menti. Espero que dê certo. Vai sim, disse ela com a confiança despreocupada de alguém que nunca havia enfrentado uma rejeição significativa. De qualquer forma, eu só queria saber como você está. Está tudo bem com o feriado de Ação de Graças? Talvez você possa se juntar a alguns amigos. Você deve ter amigos do trabalho, certo? A pergunta carregava a sutileza que eu já esperava de Vanessa, a insinuação de que meu círculo social devia ser tão carente quanto minha feminilidade. O que ela não sabia era que eu tinha muitos amigos, mas muitos estavam viajando para suas próprias reuniões familiares, e eu havia recusado outros convites, presumindo que estaria com a família. Vou ficar bem, assegurei. A empresa está em uma fase crucial de crescimento. O dia extra será bom para colocar o trabalho em dia no dia de Ação de Graças. Ah, Dot, que triste, disse Vanessa, sem parecer nem um pouco triste. Vou te mandar fotos do jantar. A mãe do Bradley me deu uma receita incrível de molho de cranberry. Tem bourbon.
Encerrei a ligação o mais rápido possível e sentei-me na cadeira do meu escritório, observando o horizonte de Chicago enquanto o sol de outono começava a se pôr cedo, projetando longas sombras entre os prédios. Nos anos anteriores, eu sempre aceitara esse tipo de tratamento da minha família. Eu tinha chegado às festas de fim de ano com presentes perfeitos e um sorriso no rosto, tinha ouvido horas de elogios às pequenas conquistas de Vanessa enquanto as minhas não eram mencionadas, tinha aceitado correções na minha postura, nas minhas escolhas de roupa, nos meus assuntos de conversa. Mas algo havia mudado. Talvez fosse o ápice de anos de rejeição. Talvez fosse a dura realidade de não ter sido explicitamente convidado para uma reunião familiar. Seja qual for o motivo, senti uma resolução se formando como nunca antes. Eu não me contorceria mais em formas que minha família achasse mais aceitáveis. Não diminuiria mais minhas realizações nem suavizaria minhas arestas para deixar meu pai mais confortável. O dia de ação de graças me encontrou sozinha na minha cobertura, cercada por embalagens de comida para a viagem de um restaurante sofisticado que oferecia uma promoção especial de fim de ano. Eu tinha pedido comida para dois, um hábito de anos cozinhando para mim mesma e esperando sobras, e o excesso de comida parecia enfatizar minha solidão. Abri uma garrafa do vinho caro que havia comprado para o jantar em família e me servi de uma taça generosa. Meu celular recebia notificações periodicamente. O Instagram mostrava fotos perfeitamente filtradas da minha irmã, radiante em um vestido bordô ao lado de um homem alto, convencionalmente bonito, com um sorriso experiente, e meus pais radiantes ao lado deles. Minha mãe mandou uma mensagem curta: "Sinto sua falta hoje." O jantar correu muito bem. Ninguém ligou. Passei a noite revisando planos de expansão e respondendo e-mails de clientes internacionais que não respeitavam o feriado americano. Disse a mim mesma que estava sendo produtiva, que aquele era um uso melhor do meu tempo do que suportar insultos velados e descuidos deliberados. Mas, à medida que a meia-noite se aproximava e eu finalmente fechava meu laptop, o vazio do meu lindo apartamento ecoava ao meu redor, e me permiti, por um instante, sentir todo o peso de ser considerada inferior e indigna, indesejada, pelas pessoas que deveriam ter me valorizado mais. O convite de Natal chegou por mensagem da minha mãe 3 semanas depois do Dia de Ação de Graças. Ao contrário dos anos anteriores, este veio com condições. "Seu pai disse que você é bem-vindo para o jantar de Natal", escreveu minha mãe. "Bradley estará lá novamente. Por favor, vista-se bem e lembre-se de deixar os outros falarem. Seu pai sugeriu o vestido azul que você usou no casamento da prima Sarah. Eu havia doado aquele vestido anos atrás, seu corte conservador e cor sóbria eram uma relíquia de quando eu ainda tentava me vestir de acordo com os padrões do meu pai. Não me dei ao trabalho de apontar isso, simplesmente respondendo com um evasivo: "Obrigada por me avisar." Nas semanas entre o Dia de Ação de Graças e o Natal, a Valuigard conquistou mais 2 clientes importantes, e eu havia iniciado discussões preliminares com potenciais investidores sobre um IPO nos próximos 24 meses. Minha reação normal seria minimizar essas conquistas em relação à minha família, mas minha exclusão no Dia de Ação de Graças havia mudado algo fundamental em mim. Comprei um terninho sob medida verde esmeralda para o jantar de Natal, não para provocar meu pai, mas porque me fazia sentir confiante e poderosa. Eu não fingiria mais ser menos do que era. O jantar de véspera de Natal na casa dos meus pais, no subúrbio, foi exatamente o espetáculo que eu esperava. Bradley Hamilton revelou-se um executivo financeiro de 34 anos, com cabelo cuidadosamente penteado, um relógio caro. Ele mencionou que era um Rolex poucos minutos depois da minha chegada e o hábito de citar nomes como migalhas de pão para demonstrar sua importância. Claro, quando eu estava almoçando com o governador Williams no mês passado, ele dizia, ou a meu amigo Thomas, que agora administra aquisições no Goldman, sempre me conta isso. Meus pais prestavam atenção em cada palavra dele, e meu pai concordava vigorosamente até mesmo com suas observações mais banais sobre a economia ou o mercado imobiliário. Vanessa sentou-se ao lado dele, tocando seu braço com frequência e rindo em intervalos apropriados, desempenhando o papel de namorada adorável com precisão praticada. "Então, Dorothy", disse Bradley durante o prato principal, a única pessoa além do meu pai que insistiu em usar meu nome completo. "Vanessa mencionou que você trabalha com computadores ou algo assim. Suporte de TI?" Eu poderia ter mencionado que a tecnologia abrangia tudo, de aplicativos de mídia social a dispositivos médicos que salvam vidas, que minha empresa era lucrativa e estava crescendo em um setor resistente à recessão, que nunca tínhamos recorrido a capital de risco e não tínhamos dívidas.
Em vez disso, simplesmente sorri e pedi a Bradley que me passasse as batatas. Depois do jantar, enquanto nos reuníamos na sala de estar em volta da árvore de Natal, Vanessa brindou para chamar a atenção de todos. Ela estava praticamente vibrando de empolgação, com os olhos se voltando para Bradley e depois para os meus pais. Temos um anúncio, disse ela, estendendo a mão esquerda para revelar um enorme anel de diamante que definitivamente não estava ali durante o jantar. Bradley me pediu em casamento ontem à noite, e eu aceitei. Minha mãe engasgou, apropriadamente. Meu pai se levantou para apertar a mão de Bradley com um entusiasmo incomum, e eu dei os parabéns que soaram sinceros até para mim. Eu não estava chateada com o noivado, apenas surpresa com a rapidez com que ele havia progredido. Vanessa e Bradley estavam namorando há menos de 6 meses, um romance relâmpago que tinha todas as características da abordagem habitual da minha irmã para relacionamentos, só que com um preço mais alto. Estamos pensando em um casamento em junho, continuou Vanessa. A família de Bradley tem contatos no Lake Forest Country Club e eles têm uma reserva para o solstício de verão há anos. Magnífico, declarou meu pai, servindo champanhe que aparentemente estava guardando gelado justamente para este anúncio. Aos futuros senhor e senhora Hamilton. Enquanto os copos tilintavam e minha mãe começava imediatamente a discutir estilos de vestido com Vanessa, meu pai se virou para mim com uma expressão que misturava presunção e genuína confusão. Veja bem, Dorothy, é isso que acontece quando você se apresenta corretamente. Vanessa garantiu seu futuro. 31 anos e ainda solteira. Talvez você devesse tomar nota. Eu tinha 32 anos, não 31, mas corrigi-lo parecia inútil. Estou feliz com a minha vida, pai. Minha empresa está indo bem. Ele dispensou meu comentário com um gesto. Aquele pequeno negócio de computadores está ótimo por enquanto, mas e a longo prazo? Um marido, família, segurança de verdade. Bradley vai se tornar sócio da empresa dele no ano que vem. Esse é o tipo de conquista que importa. Antes que eu pudesse formular uma resposta que não desencadeasse uma discussão de Natal, Bradley entrou na conversa, passando o braço em volta dos ombros do meu pai com um ar de posse, como se já fossem da família. Eu estava contando para Vanessa sobre uma oportunidade que seria perfeita para ela, disse ele. O sócio do meu pai no golfe faz parte do conselho de uma empresa de segurança tecnológica que está realmente decolando. Eles precisam de profissionais de marketing que entendam como se comunicar com clientes financeiros. É a cara dela, considerando a experiência dela. Meu pai sorriu para Bradley. Parece perfeito. A Vanessa tem um jeito especial com as pessoas. Sempre teve. Com certeza, concordou Bradley. A empresa se chama Valuigard. Nome estranho, mas aparentemente eles estão fazendo coisas inovadoras. O CEO supostamente é brilhante, ainda que um pouco excêntrico. Um daqueles programadores sem habilidades sociais, provavelmente. Quase engasguei com o champanhe, mas consegui manter a compostura. Bradley estava descrevendo minha empresa, aparentemente sem ter a mínima ideia da minha ligação com ela. Mais surpreendente ainda, parecia que o parceiro de golfe do pai dele era provavelmente Walter Friedman, um membro recente do nosso conselho consultivo, que de fato havia mencionado que seu genro trabalhava com finanças. A Vanessa com certeza deveria se candidatar, eu disse, cautelosamente. Quando eles vão contratar? As entrevistas começam logo depois do ano novo, respondeu Bradley, sem perceber nada de anormal na minha reação. É praticamente certo se ela quiser. Este lugar está desesperado por pessoas que saibam traduzir a linguagem nerd para o inglês normal, e com a conexão do meu pai, eles seriam estúpidos se não a contratassem. Do outro lado da sala, Vanessa mostrava sua aliança para minha mãe sob as luzes da árvore de Natal. Ela parecia genuinamente feliz, com o rosto corado de entusiasmo e reconhecimento. Apesar de todas as nossas diferenças, ela ainda era minha irmã, e parte de mim estava feliz em ver sua alegria, mesmo que eu questionasse sua base. Pedi licença logo depois, marcando uma reunião bem cedo no dia seguinte. Enquanto pegava meu casaco, ouvi Bradley contando ao meu pai sobre a mais nova propriedade de férias da família dele e minha mãe perguntando a Vanessa se ela já tinha pensado em qual combinação de cores queria para o casamento. Voltando para o meu apartamento por ruas tranquilas decoradas com luzes de Natal, tomei uma decisão. Eu não revelaria meu cargo na Valuigard para minha família ainda, não por despeito ou para causar uma revelação dramática,
mas porque estava cansado de lutar pelo reconhecimento de pessoas que já haviam decidido há muito tempo que meu tipo de sucesso não contava. Deixei que Vanessa se candidatasse à vaga. Deixei que a situação se desenrolasse naturalmente. E, enquanto isso, eu me concentraria em ser o melhor CEO possível, construindo algo duradouro e significativo, com ou sem a aprovação da minha família. Naquela noite, eu estava na minha sacada com vista para o horizonte de Chicago, as luzes da cidade refletindo no lago Michigan como estrelas terrestres. Pela primeira vez, reconheci plenamente uma verdade que vim evitando há anos. Eu nunca seria a filha que meu pai queria. Nenhuma conquista minha se compararia a um bom casamento de Vanessa. Nenhum sucesso empresarial se compararia, aos olhos dele, ao simples ato de me conformar às suas expectativas de feminilidade. E, finalmente, chegando aos meus 30 e poucos anos, eu estava me acostumando com isso. Meu valor não era determinado pela avaliação dele. Meu sucesso não era menos real porque ele não o reconheceu. Eu estava construindo algo importante, algo que sobreviveria à sua decepção com a filha que ousou definir o sucesso em seus próprios termos. Os 2 meses seguintes ao Natal foram transformadores, tanto para Valu e Gard quanto para mim pessoalmente. Com as obrigações familiares temporariamente para trás, mergulhei no trabalho com foco renovado, impulsionado em parte pelos preparativos para o IPO e em parte pela determinação de provar algo a mim mesmo, se não à minha família. Janeiro marcou o fechamento do nosso maior negócio até agora, um contrato de 5 anos com o Federal Reserve, Fed, para implementar nossos protocolos de segurança em sua infraestrutura digital. O acordo colocou a Valu e Gard no noticiário econômico nacional pela primeira vez, com uma matéria no Wall Street Journal que descreveu nossa tecnologia proprietária como revolucionária e me considerou uma das mentes mais inovadoras em segurança de dados. Enquadrei o artigo, mas o guardei no meu escritório em vez de em casa, uma validação privada que não me senti obrigado a compartilhar com a família que havia demonstrado tão pouco interesse. Como CEO, sempre priorizei a construção de uma cultura empresarial contrária à que vivenciei na infância. Enquanto a família do meu pai se baseava em hierarquia rígida e conformidade, a Valu e Gard operava com transparência e inovação colaborativa. Instituí uma política em que qualquer funcionário poderia propor ideias diretamente à liderança, independentemente do cargo. Mantivemos a transparência salarial para garantir uma remuneração equitativa. Mais importante ainda, deixei claro que os resultados importavam mais do que a aparência ou o pedigree, criando uma meritocracia onde as melhores ideias venciam, não a voz mais alta ou a formação mais prestigiosa. Nossa sede em Chicago foi expandida para 3 andares do nosso prédio no centro da cidade, e abrimos um escritório menor em Boston para atender melhor nossos clientes da costa leste. Nossa equipe cresceu para 120 pessoas, com 30% das funções técnicas ocupadas por mulheres, o dobro da média do setor, uma estatística da qual me orgulhava particularmente, considerando minhas próprias experiências. Em fevereiro, lançamos nosso programa de mentoria para jovens mulheres na área de tecnologia, algo que eu sonhava em criar desde a minha jornada isolada pelo mundo tecnológico dominado por homens. Fizemos parceria com 3 escolas de ensino médio locais para identificar meninas com aptidão e interesse em áreas STEM, oferecendo estágios, oportunidades de bolsas de estudo e orientação profissional contínua. No primeiro evento de mentoria, observando garotas de 16 e 17 anos apresentarem com confiança seus projetos de codificação para uma sala cheia de profissionais de tecnologia experientes, comecei a pensar em como minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse tido esse apoio e validação desde o início. Meu crescimento pessoal durante esse período foi igualmente significativo, embora mais silencioso e interno. Por sugestão de Jessica Shen, minha COO e amiga mais próxima na empresa, finalmente comecei a consultar um terapeuta para lidar com os efeitos persistentes de anos de rejeição e desvalorização familiar. Você construiu uma empresa incrível, disse-me Jessica, enquanto comíamos comida para a viagem tarde da noite no meu escritório, após uma reunião do conselho particularmente extenuante. Você lidera com confiança e visão, mas, Dot, ainda vejo você se encolher quando alguém questiona suas decisões de uma forma que você nunca faria se um CEO homem fosse desafiado da mesma forma. Isso vem de algum lugar, e acho que você sabe de onde. Ela tinha razão. É claro que, apesar do meu sucesso profissional, eu ainda carregava o peso da desaprovação do meu pai, ainda ouvia seu tom de desdém na minha cabeça durante momentos de incerteza. O Dr. Winters, meu terapeuta, me ajudou a reconhecer esses padrões e a desenvolver estratégias para combatê-los, a separar o feedback profissional legítimo dos ecos das críticas familiares.
A incapacidade do seu pai de valorizar suas escolhas não diz nada sobre o valor delas, ela me lembrou durante uma sessão particularmente difícil. Isso só reflete as limitações dele, não as suas. Gradualmente, percebi que estava me posicionando com mais firmeza nas reuniões, questionando menos minhas decisões e me permitindo exercer plenamente a autoridade que havia conquistado. Minha confiança também se estendeu para além do escritório. Parei de comprar roupas pensando na possível aprovação do meu pai e, em vez disso, adotei um estilo pessoal que me parecesse autêntico e empoderador. Redecorei meu apartamento, substituindo a decoração neutra e inofensiva por obras de arte e móveis que refletiam meus gostos reais. Pequenas mudanças, talvez, mas representativas de uma mudança maior, em direção a viver para minha própria aprovação, em vez de buscar uma validação que eu provavelmente nunca receberia. Durante esse período, o contato com minha família se reduziu a mensagens de texto ocasionais com minha mãe. Ela me mandava atualizações sobre o planejamento do casamento de Vanessa e os torneios de golfe do meu pai. Respondi educadamente, mas brevemente, sem fazer mais o esforço que antes fazia para manter conexões que pareciam existir apenas por obrigação. Vanessa não mencionava a candidatura à vaga na ValueGuard desde o Natal, e eu também não havia mencionado isso, embora soubesse pelo nosso diretor de RH que seu currículo havia sido recebido e estava sendo analisado em nosso processo de contratação. Jéssica era a única pessoa na ValueGuard que conhecia a fundo a situação da minha família. Nos tornamos amigas desde os primeiros dias da ValueGuard, quando ela se tornou nossa quinta funcionária e trabalhou ao meu lado em inúmeros quase desastres e sessões de programação à meia-noite. Ela testemunhou minhas ligações unilaterais para meus pais, me ouviu ensaiar versões reduzidas das conquistas da empresa antes das visitas familiares e me viu voltar de férias com um espírito diminuído que levou dias para ser reconstruído. Sabe, você vai ter que contar a eles eventualmente, disse ela certa noite, enquanto jantávamos juntos em um novo restaurante perto do escritório, principalmente se o IPO for adiante. Você vai ficar visível demais para ficar em segredo. Eu sei, admiti, mas toda vez que penso nisso, imagino meu pai encontrando uma maneira de diminuir isso. Ele provavelmente se concentraria em como as ações de tecnologia podem ser instáveis ou em como eu ainda não sou casada, apesar do meu sucesso. Só não estou pronta para dar essa munição a ele ainda. Jéssica estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Quando você estiver pronta, estarei lá com uma garrafa de champanhe para comemorarmos como deve ser, já que eles provavelmente não vão. O que nenhum de nós poderia ter previsto era como a revelação se desenrolaria, orquestrada não por mim, mas por circunstâncias que eu nunca poderia ter planejado, e centrada no único membro da família com quem eu sempre competi, mas nunca conheci de verdade, minha irmã. O e-mail de Diane, do RH, chegou numa manhã de terça-feira, no início de março, enquanto eu revisava as projeções trimestrais com nossa equipe financeira. Candidato, interessante para marketing, dizia o assunto, e eu poderia ter deixado para depois se a prévia não tivesse me chamado a atenção. Sobrenome Wilson. Algum parentesco? Pedi licença da reunião e voltei para o meu escritório para ler a mensagem completa. Recebi um currículo impressionante para o cargo de diretora sênior de marketing, escreveu Diane. Vanessa Wilson, formada pela Northwestern, com experiência em diversas marcas de cosméticos e luxo. Ótimas referências. Alguma relação com você? A entrevista dela está marcada para quinta-feira, às 14 horas. Ela é uma das 3 finalistas, e sei que você gosta de conhecer todos os cargos de diretoria. Recostei-me na cadeira, olhando fixamente para a mensagem. Vanessa havia de fato se candidatado, como Brad lhe sugerira, e aparentemente seu currículo era impressionante o suficiente para chegar à fase final. Eu sabia com certeza que pelo menos algumas de suas qualificações deviam ser exageradas. Sua experiência em marketing era principalmente em cargos de nível básico, conquistados por meio de contatos de namorados, e ela certamente nunca havia liderado campanhas da magnitude que lidaria na ValueGuard. Seus olhos pousaram no logotipo da empresa na parede atrás de mim, depois na placa de identificação em frente à minha cadeira, onde se lia claramente Dorothy Wilson, diretora executiva. Você trabalha aqui? Ele perguntou, com um tom de descrença na voz. Não exatamente, respondi. Fundei esta empresa há 7 anos. Eu não trabalho aqui, pai. Sou o dono. O silêncio que se seguiu à minha declaração pareceu se estender por uma eternidade.
Meu pai ficou paralisado na porta, a mão da minha mãe ainda em seu pescoço, Vanessa afundada na cadeira de entrevista e meus colegas observando com interesse profissional mascarado por uma polidez desconfortável. Por fim, meu pai soltou uma risada incrédula. Isso é ridículo, disse ele, entrando mais na sala e olhando ao redor como se esperasse que alguém confirmasse que tudo aquilo era uma brincadeira elaborada. Você não pode estar comandando este lugar. Garanto que sim, disse Jéssica, entrando na sala atrás dos meus pais. Como COO, ela havia sido alertada sobre a interrupção e viera investigar. Dot fundou a ValueGuard e a transformou em uma das empresas de segurança de dados mais inovadoras do país. O olhar do meu pai se alternava entre Jéssica e eu, claramente com dificuldade para conciliar essa informação com a percepção que ele tinha da filha mais velha. Deve ser algum tipo de engano, insistiu ele. A Dorothy trabalha com suporte técnico ou algo assim. Ela conserta computadores. Não conserto computadores desde a faculdade, pai, respondi baixinho. Construí um sistema de segurança que protege os dados de 3 dos maiores bancos dos Estados Unidos, do Federal Reserve e de diversas agências governamentais. É isso que a ValueGuard faz. Minha mãe caminhou timidamente em direção à mesa de conferências, examinando os materiais espalhados por ela, incluindo vários relatórios com meu nome e cargo em destaque. Dot, disse ela suavemente, por que você nunca nos contou? Eu tentei, respondi, mantendo a voz calma, apesar da emoção crescendo em meu peito. Durante anos, tentei falar sobre minha empresa, meu trabalho, meu sucesso, mas ninguém queria ouvir. Minhas conquistas foram ignoradas, minha carreira tratada como uma distração temporária até eu encontrar o marido. Vanessa, que estava em silêncio desde a chegada dos nossos pais, de repente falou: isso não é justo, Dot. Você sempre foi tão reservada em relação ao seu trabalho. Sigiloso, virei-me para ela, sem conseguir disfarçar a mágoa na voz. Vanessa, enviei convites para a festa de lançamento da nossa empresa para todos nesta sala. Mandei artigos para a mamãe quando ganhamos prêmios do setor. Tentei falar sobre contratos importantes em todos os jantares de família até o papai mudar de assunto. Não houve segredo, apenas desinteresse. Meu pai começou a rondar a sala de conferências, examinando os certificados na parede, a vista das janelas, a qualidade dos móveis, como se procurasse evidências de que tudo aquilo era de alguma forma inventado. Se está realmente a sua empresa, disse-lhe em tom acusador, por que você deixou a Vanessa dar uma entrevista aqui sem avisar? Que tipo de jogo você está jogando? Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez, e Bradley apareceu, parecendo confuso e um pouco sem fôlego. Desculpem o atraso, disse-lhe aos meus pais. Estacionar era impossível. Como foi a entrevista? Ele parou de repente, me notando pela primeira vez. Dorothy, o que você está fazendo na ValueGuard? Ela está dizendo que é dona da empresa, disse meu pai, com um tom que deixava claro o quão absurda ele achava a ideia. A expressão de Bradley passou de confusão para choque enquanto ele me observava mais atentamente, depois ao redor da sala, para os logotipos da empresa e minha placa de identificação. Espera aí, você é a Dorothy Wilson? A Dorothy Wilson. A gênio dos algoritmos de segurança? Agora foi a minha vez de ficar surpresa. Você conhece o meu trabalho? Bradley soltou uma risada surpresa. Meu pai fala sobre a ValueGuard há meses. Seu protocolo de segurança está revolucionando a forma como as instituições financeiras protegem os dados dos clientes. Ele disse que o CEO era brilhante, mas mantinha a discrição. Ele passou a mão pelos cabelos, parecendo genuinamente perplexo. Eu não fazia ideia de que era você. Por que não disse nada no Natal quando mencionei a empresa? O absurdo da situação me atingiu de repente. Lá estava Bradley, que havia menosprezado minha carreira durante o jantar de Natal, agora me olhando com um respeito renovado, enquanto meu pai ainda parecia incapaz de processar que sua decepcionante filha mais velha era a CEO que ele julgava. Você teria acreditado em mim? Perguntei simplesmente a Bradley. Seu silêncio foi resposta suficiente. Vanessa foi ficando cada vez mais angustiada à medida que a conversa se desenrolava. Então, essa entrevista toda foi o quê? Algum tipo de vingança pelo dia de ação de graças, por me fazer parecer boba na frente de todos? Não, respondi com firmeza. Não tive nada a ver com a sua candidatura ter sido selecionada para uma entrevista.
Isso aconteceu pelos canais normais, influenciado pela recomendação do pai de Bradley ao nosso membro do conselho. Só soube que você seria entrevistado há 2 dias e decidi estar presente, como faço em todas as contratações de nível de diretoria. Mas você sabia que eu seria humilhada, ela exclamou. Eu sabia que você ficaria surpresa, corrigi. A humilhação veio das suas próprias ações, Vanessa. Seu currículo contém qualificações que você não possui e experiência que você não conquistou. Isso teria ficado evidente independentemente de eu estar presente na sala. Meu pai, que estivera estranhamente quieto nos últimos minutos, de repente bateu com a mão na mesa de conferências. Chega! Não sei que tipo de argumento você está tentando provar aqui, Dorothy, mas isso é inaceitável, envergonhar sua irmã dessa maneira, criar esse cenário elaborado. Pai, interrompi, minha paciência finalmente chegando ao limite. Não se trata da Vanessa. Não se trata de você. Esta é a minha empresa. Eu a construí do nada enquanto você me dizia que eu estava perdendo meu tempo. Consegui contratos milionários enquanto você descartava meu trabalho como hobby. Empreguei mais de 100 pessoas enquanto você sugeria que eu me concentrasse em encontrar um marido. Respirei fundo, sentindo anos de frustração reprimida vindo à tona. Fui excluída do jantar de ação de graças porque você achou que eu envergonharia a família na frente do Bradley, quando, na verdade, sou eu quem o pai dele vem tentando fazer parceria há meses. Passei toda a minha vida adulta tentando ganhar a sua aprovação, tentando fazer você ver que o meu caminho tinha valor, mesmo que não fosse o que você teria escolhido para mim. E cansei de tentar. A sala ficou completamente silenciosa. Até meus colegas, profissionais como eram, não conseguiam esconder o desconforto ao testemunhar um confronto tão pessoal. Minha mãe tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, e Bradley parecia querer estar em qualquer outro lugar. Foi Vanessa quem quebrou o silêncio, com a voz baixa e incerta. Você realmente construiu tudo isso sozinha? Ela gesticulou, indicando o impressionante espaço do escritório. Sim, eu disse simplesmente. Com muito trabalho duro, um pouco de sorte e uma equipe de pessoas brilhantes que acreditaram na visão. E você é realmente bem-sucedida, muito bem-sucedida? Havia algo em seu tom que eu nunca tinha ouvido antes quando ela falava comigo, algo que soava quase como admiração. A Valuigard está avaliada em pouco menos de $500 milhão, Jéssica respondeu quando hesitei em responder. A Dot detém 51%. O rosto do meu pai empalideceu. $500 milhão? Eu nunca me importei com dinheiro, disse-lhe baixinho. Eu me importava em construir algo significativo. Eu me importava em resolver problemas que importam. Eu me importava em criar um ambiente de trabalho onde as pessoas fossem valorizadas por suas contribuições, não por sua conformidade. Todas as coisas que você me ensinou não importavam para uma mulher. Eu nunca disse, ele começou, mas não conseguiu terminar a frase, pois a evidência de sua rejeição era abundante demais para ser negada. Minha mãe se adiantou então, aproximando-se de mim diretamente pela primeira vez. Eu sempre soube que você era inteligente, Dot. Só nunca entendi o que você estava fazendo. Seu pai dizia que empresas de tecnologia vêm e vão, que não era estável. Vocês já me pediram ajuda, desafiei gentilmente. Algum de vocês já me pediu para explicar meu trabalho em termos que pudessem entender? Vocês já foram a um único escritório, mesmo quando trabalhávamos no meu apartamento? Vocês já trataram minha carreira com o mesmo interesse que demonstraram pela vida amorosa de Vanessa? Eles não tinham resposta. E no silêncio deles estava toda a confirmação de que eu precisava. Virei-me para Vanessa, cuja maquiagem estava agora manchada de lágrimas. Não posso te oferecer o cargo de diretora de marketing, eu disse. Você não tem qualificação para isso, e seria inapropriado, dado o nosso relacionamento. Mas se você realmente quer trabalhar com marketing de tecnologia, a Valuigard tem um programa de treinamento. Você começaria como iniciante, aprenderia o setor adequadamente e progrediria com base em suas habilidades reais, em vez de conexões. Ela me encarou, claramente dividida entre a indignação e a compreensão crescente da oportunidade que estava sendo oferecida. Você ainda me contrataria depois de tudo isso? Não como um favor, esclareci. E não porque você é minha irmã, mas porque todos merecem uma chance de provar seu valor com base em seus próprios méritos. Isso é algo em que sempre acreditei, mesmo quando não me foi oferecido.
meu pai foi até a janela, fitando o horizonte de Chicago, com as costas rígidas, talvez por raiva, orgulho ferido ou simplesmente choque. Todo esse tempo, disse ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa na sala. Todos esses anos. Sim, confirmei simplesmente. Todos esses anos. Uma semana após o confronto da entrevista, recebi minha família para jantar no meu apartamento de cobertura. O convite havia sido feito como uma espécie de oferta de paz, embora eu não tivesse ilusões sobre uma reconciliação instantânea. Algumas feridas eram profundas demais, infeccionando há muito tempo, para serem curadas em uma única conversa, mas eu estava pronto para iniciar o processo se fossem. O jantar começou de forma estranha, com conversas casuais e tensas sobre o tempo e o trânsito de Chicago enquanto navegávamos nessa nova dinâmica. Minha mãe elogiou meu apartamento repetidamente, como se tentasse compensar anos de desinteresse pela minha vida. Meu pai estava estranhamente quieto, seus olhos percorrendo minha casa, absorvendo as evidências do meu sucesso com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Vanessa e Bradley se encontraram, ambos se esforçando visivelmente para respeitar meu espaço, fazendo perguntas pertinentes sobre as obras de arte nas paredes e a vista das janelas. Depois do prato principal, enquanto tomávamos taças de vinho na minha sala de estar, meu pai finalmente abordou o problema. Posso ter me enganado sobre algumas coisas, disse ele, as palavras claramente difíceis para ele. Sua empresa parece substancial. Da parte dele, esse reconhecimento relutante equivalia a um profundo pedido de desculpas. Aceitei-o pelo que era, um pequeno primeiro passo. Obrigado, pai. Continuo achando a família importante, acrescentou, incapaz de ceder totalmente à sua visão tradicional. Sucesso não se resume a dinheiro ou escritórios luxuosos. Concordo, eu disse, surpreendendo-o, família é importante. É por isso que doeu tanto ser excluída do Dia de Ação de Graças, ter meu trabalho dispensado por tantos anos, sentir que era menos valorizada por ter escolhido um caminho diferente do que você queria para mim. Ele se remexeu desconfortavelmente na cadeira, mas não discutiu, mais uma pequena vitória em nosso relacionamento complicado. Mais tarde, enquanto Vanessa e Bradley ajudavam a tirar a mesa, minha mãe me puxou para a varanda, com os olhos marejados de lágrimas que ela tentava conter. Eu queria ser diretora de escola, disse ela abruptamente. Já te contei isso. Eu estava na metade do meu mestrado quando conheci seu pai. Ele não achava que isso fosse compatível com ser uma boa esposa e mãe. Eu não sabia disso, disse suavemente, vendo minha mãe claramente, talvez pela primeira vez, não apenas como uma mãe que falhou em me apoiar, mas como uma mulher que abriu mão dos seus próprios sonhos muito antes de eu lutar pelos meus. Eu deveria ter te defendido mais, continuou ela. Quando seu pai menosprezava seu trabalho, quando ele favorecia as escolhas de Vanessa em detrimento das suas, eu estava errada em ficar em silêncio. Ela tocou meu braço timidamente. Tenho orgulho de você, Dot. Não apenas pelo seu sucesso, mas pela sua coragem de perseguir o que era importante para você, mesmo sem o nosso apoio. Isso exige um tipo especial de força. Suas palavras, tão desejadas, preencheram um pequeno canto do vazio que eu carregava há anos, não completamente, não instantaneamente, mas foi um começo. Vanessa entrou em contato comigo no dia seguinte, perguntando se minha oferta para o programa de treinamento ainda estava aberta. Quero ganhar algo para mim, disse ela com uma determinação renovada. Não por causa do Bradley, do papai ou de qualquer outra pessoa. Quero saber como é isso. 6 meses depois, muita coisa havia mudado. Vanessa havia concluído a primeira fase do programa de treinamento em marketing, demonstrando aptidão e dedicação inesperadas. Seu relacionamento com Bradley evoluiu à medida que ela desenvolvia sua própria identidade profissional, tornando-se mais igualitária e menos dependente. Ele também demonstrou crescimento, e seu choque inicial ao descobrir meu cargo na Valuigard se transformou em respeito genuíno pela minha perspicácia empresarial. Meus pais compareceram à comemoração do aniversário da Valuigard. Meu pai se sentia desconfortável no ambiente corporativo, mas se esforçava visivelmente para se envolver, fazendo perguntas sobre o negócio que eram desajeitadas, mas sinceras. Quando recebi um prêmio de liderança do setor, o vi na plateia e, pela primeira vez na minha vida adulta, vi o que pareceu orgulho genuíno em seus olhos. Essas mudanças não apagaram o passado. Ainda havia momentos desconfortáveis, momentos em que velhos padrões ameaçavam ressurgir. Meu pai ainda fazia comentários ocasionais sobre minha vida pessoal que me magoavam,
e às vezes ainda falava com Vanessa de forma diferente de mim. Minha mãe ainda, às vezes, preferia manter a paz em vez de dizer a verdade quando surgiam tensões. Vanessa e eu estávamos construindo um relacionamento, já adultas, com pouca base na infância, aprendendo a ser irmãs sem a competição que nos definiu por tanto tempo. Mas estávamos tentando, todos nós, criar algo novo a partir dos pedaços quebrados do que veio antes. Esse esforço em si foi valioso, mesmo quando os resultados foram imperfeitos. As lições que aprendi nessa jornada não foram as que eu esperava. Aprendi que sucesso não é vingança, embora possa parecer assim no momento. Aprendi que defender a sua verdade não significa fazer com que os outros vejam o seu valor, mas sim honrá-lo você mesmo, independentemente da validação externa. Aprendi que os relacionamentos familiares podem evoluir, podem curar, podem se transformar, se houver disposição de todas as partes para fazer o difícil trabalho de comunicação honesta e escuta genuína. Mais importante ainda, aprendi que meu valor nunca dependeu do reconhecimento do meu pai, da defesa da minha mãe ou da admiração da minha irmã. Ele existia de forma independente, definido pelos meus próprios valores, escolhas e ações. Entender isso trouxe uma liberdade que nenhum sucesso corporativo ou conquista financeira poderia proporcionar, a liberdade de ser autenticamente eu mesmo, sem desculpas ou justificativas. Se você está assistindo a isso e enfrentando dificuldades com familiares que não reconhecem o seu valor, que descartam seus sonhos ou minimizam suas conquistas, saiba que as limitações deles não são o seu destino. Seu caminho pode não ser compreendido por aqueles mais próximos, mas isso não o torna menos valioso ou vital. Às vezes, o maior ato de amor próprio é continuar acreditando em si mesmo quando ninguém mais acredita. Você já teve que provar seu valor para familiares que não conseguiam enxergar isso? Como você lidou com essa situação? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que seu valor não é determinado pela capacidade dos outros de reconhecê-lo. Obrigado por ouvir e lembre-se de que a aprovação mais importante sempre será sua.